Olá, meu nome é Rodrigo Ferraz, sou do canal Liso Boneco, esse é o nosso quarto vídeo. Vou falar para vocês um pouquinho sobre constituição de empresa. Eu trouxe para vocês aqui, montei um case, vou estar mostrando em slides para vocês como a gente vai constituir a nossa pequena empresa, né? A nossa microempresa. Vamos começar com um teórico. Como é que eu vou apresentar o teórico para vocês? Montei um Excel, se vocês quiserem, compartilhe aí, entre aí, coloque nos comentários pedindo, passando o seu e-mail, que eu encaminho o Excel para vocês verem como que foi feito. Não tem nada a esconder, tá? A minha ideia aqui é compartilhar conhecimento com vocês, tá? Então todo conhecimento que possível eu vou estar compartilhando. Caso vocês queiram, entre em contato aí no canal do YouTube, coloca o seu e-mail, pede aí que eu envio para vocês sem problema nenhum. Basta vocês terem aí um Office instalado em sua máquina, tá? Eu vou ler o case e vou estar mostrando como que é feita essa contabilização. A gente vai fazer a parte teórica, razonete, depois a gente vai para o fluxo de caixa e vamos fechar o balanço desse primeiro mês aí da nossa operação, da nossa pequena empresa, ok? Vamos lá. Então vamos lá. Constituição de empresa. Rodrigo Ferraz decidiu organizar uma empresa dia 15/1/2007, a qual denomina Ferraz Express. Com um capital integralizado no ato, em moeda corrente, de R$ 3.500. Não significa que você precisa de R$ 3.500 para abrir o seu negócio, tá? Essa é só um valor fictício que eu coloquei. Vocês vão ver que no final do período, no encerramento do período, no final do mês, a gente ainda vai ter dinheiro em caixa. Porque a gente gastou, mas a gente não precisaria todo esse caixa para começar essa operação, ok? Então vamos lá. Dia 15/1, ele faz um depósito na conta corrente do Banco Bradesco de R$ 3.500 em dinheiro, tá? Então ele vai lá, faz o débito no banco, no caixa, né? O crédito no capital social e automaticamente ele faz um crédito no caixa, tirando o dinheiro do caixa e colocando no Banco Bradesco. Por que a gente sugeriu o Bradesco? Porque você precisa ter uma conta separada das suas contas pessoais para ser um empreendedor de sucesso. Se você misturar suas contas pessoais com as suas contas de pessoa jurídica, de empreendedor, vai virar uma bagunça, você não vai conseguir ver o quanto você ganhou, você não vai ver o quanto você gastou com a operação. Então é muito importante que você separe as suas contas, ok? Vamos lá para o segundo dia. Segundo dia, dia 16/1. Compra de um notebook por R$ 1.500, pago da seguinte forma: 12 prestações com cartão de crédito e a primeira parcela dia 26/1 desse mesmo período, ok? Então a gente vai registrar máquinas e equipamento, um débito em máquinas e equipamentos, tá? Um crédito no contas a pagar de R$ 1.500 a curto prazo. Automaticamente você vai lá e faz um débito no contas a pagar a curto prazo de 750, que é a metade desse valor, e transfere para contas a pagar a longo prazo. Depois, na hora de fechar o balanço, eu vou explicar para vocês por que a gente fez 2 lançamentos para comprar um computador, lançando para curto prazo e depois transferindo para longo prazo, ok? No próximo dia, temos dia 17/1, compra à vista de móveis necessários para a instalação da empresa, no valor de R$ 500. Não significa que você precisa comprar esse imóvel, mas caso você venha comprar uma mesa, uma cadeira, uma impressora, você precisa registrar isso dentro dos ativos da sua empresa. É muito importante que você ative isso e que você deprecie isso. Vou estar falando isso no segundo vídeo, parte de depreciação, ok? Então o que você vai fazer? Você comprou à vista R$ 500, tá? Comprou uma mesa, uma cadeira e uma impressora. Vamos supor que você gastou R$ 500. Você vai fazer um crédito no seu banco, tirando R$ 500 da sua conta corrente e mais um débito em máquinas e equipamentos de R$ 500. Por que mais um débito? Porque você já tinha um débito de R$ 1.500 entrando no seu notebook como parte do seu capital integralizado e depois entrou a sua mesa, cadeira e a sua impressora, ok? Beleza. Próximo razonete, dia 18/1. Foram comprados no seu fornecedor, e aí você escolhe, eu vou indicar alguns, mas nesse caso eu estou indicando aqui a Deal Extreme, né? A prazo, $200 em mercadoria. Em dólar, gente. Você comprou com o seu cartão de crédito. Para você começar essa empresa, você vai precisar de um cartão de crédito ou você vai precisar da conta corrente, aí você paga à vista e aguarda chegar aí 40 dias. A mercadoria geralmente chega em 40, 50 dias. Se você compra no cartão de crédito, você vai pagar daqui a 30, 40 dias, então vai ficar bem próximo a chegada da mercadoria versus o seu desembolso de caixa. Mas é uma opção de cada um, tá? Eu vou falar as vantagens e desvantagens
nos próximos vídeos também, tá? Eu coloquei aqui que nesse período, dia 18 de 1 de 2007, o dólar estava 2,50, tá? Então, quando a gente multiplicar os 250 dólares por 2,50, a gente vai ter 500 reais. Então, a gente vai ter um débito no estoque de 500 reais, entrando mercadoria, não entrou ainda. Vou explicar como contabilizar isso no seu fechamento do balanço na hora que a gente chegar nesse momento, tá? Um débito no seu estoque de 500 reais e um crédito no seu contas a pagar em dólar de 500 reais. Por que contas a pagar em dólar? Porque você vai ter aí uma variação, uma flutuação do rate para você contabilizar no fechamento do exercício. Então é importante que quando você for pagar o cartão de crédito, você registre essa flutuação do rate como ganho ou perca de variação cambial, ok? Próximo razonete, dia 26 do 1. 26 do 1, foram pagos R$ 125 do cartão de crédito para amortizar parte da dívida contraída pela compra efetuada do seu notebook. Como é que a gente vai fazer esse pagamento? A gente vai lá no Bradesco, retira R$ 125 em dinheiro, vai no nosso contas a pagar, a gente acredita o Bradesco tirando dinheiro, crédito dentro do banco é tirando dinheiro, tá? E aí depois eu vou explicar um pouco desse conceito também para vocês. E a gente vai lá e debita o nosso contas a pagar a curto prazo. Logo em seguida, a gente faz um crédito no contas a pagar a curto prazo e um débito no contas a pagar a longo prazo, tirando aquele valor que estava a longo prazo, trazendo ele para o curto prazo. Ok? Vou estar explicando isso também para vocês lá no fechamento desse balanço. E, por último, a gente compra material de embalagem e papelaria à vista para a operação de venda, no valor de R$ 250 para utilização no trimestre. Então a gente vai usar nos próximos 3 meses esse material de papelaria. O que pode ser isso aí? Envelope, folha para embalar, papel, plástico bolha, entendeu? Durex, todas essas coisas. Folha de sulfite para você imprimir as etiquetas com os códigos de barra do cliente. Todas essas coisas aí você vai precisar utilizar no seu dia a dia aí. E aí eu vou te explicar como que funciona a contabilização disso agora. Você vai lá no seu Bradesco, retira R$ 250 ou compra com o seu cartão de crédito. Nesse caso aqui, a simulação é um pagamento à vista, tá? Então eu tiro 250 do meu banco e compro o material de embalagem que vai entrar no meu estoque como um prepaid. Prepaid é uma despesa paga antecipada, tá? Eu vou ensinar vocês a amortizar no próximo vídeo o prepaid, ok? E aí, a gente finaliza a parte de razonete. E aí eu vou explicar agora para vocês um pouquinho do fluxo de caixa dessa operação que acabou de ser demonstrada para vocês, ok? O fluxo de caixa, eu montei ele no modelo semanal, então ele vai do dia 1 do 1 ao dia 7 do 1, do dia 8 do 1 ao dia 14 do 1, é por semana, tá? Então na primeira semana não teve movimentação, como vocês estão vendo, na segunda também não teve movimentação, na terceira tem a constituição do capital, 3.500 entrando no seu caixa, logo em seguida você tira ele do seu caixa. Caixa, gente, é dinheiro, tá? Saldo inicial, 3.500. Entrou 3.500. Vocês integralizaram lá 3.500. Logo em seguida você deposita pro banco. O que acontece no fluxo de caixa? Esse dinheiro sai do fluxo de caixa. E ele vai lá pro saldo final do Bradesco, que você vai ver lá na penúltima linha, na linha 18, ok? Na semana seguinte, a gente tem o quê? Baixa de aplicação. Então, aquele de 3.500 que a gente aplicou no Bradesco, a gente vai lá e saca R$500 para a compra de R$500 para vamos lá, Rodrigão, R$500 para compra do material, os móveis, tá? Então aquele R$500 que você pagou à vista, comprou a mesa, a cadeira e a impressora, R$125 que você pagou de parcela do notebook, tá? R$250 que você comprou de material de papelaria, ok? E mais R$500 que você comprou na Deal Extreme em dólar, ok? Então os R$500 você já vai lá e já desembolsa, já pagou, tá? Isso tudo dentro do mesmo mês. Ah, por que eu paguei os R$500 dentro do mesmo mês? Porque eu comprei o cartão fora da minha data boa de compra. Então eu acabei tendo que pagar esse valor antecipadamente. Então se tornou uma despesa paga antecipada, né? A gente tem aí agora um ativo com o fornecedor, ok? E aí você teve uma entrada de 3.500 no início
da semana passada. Nessa semana agora você gastou 1.350. Quanto restou no seu caixa? 2.125. Esse é o seu final, o seu saldo final em caixa, na verdade no Banco Bradesco, né? De 2.125, conforme o nosso fluxo de caixa aqui, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês, finalizando esse vídeo, o nosso balanço patrimonial, tá? Então aqui, o que é o balanço patrimonial? É uma foto, tá? Daquele momento que você está fechando a sua empresa. Então, decidir fechar a empresa, não fechar no sentido de acabar com a empresa, mas fazer o fechamento contábil, saber naquele momento estático quanto a minha empresa vale, o quanto eu investi de capital, o quanto eu estou devendo para fornecedores. Então, o balanço patrimonial vai demonstrar isso e com base no balanço patrimonial, você vai poder tomar algumas decisões, se você continua com a empresa, se você não continua, o que você deve, o que você precisa saldar, né? E o que você pode vender para poder saldar essas dívidas, tá? Então, aqui eu fiz o balanço de janeiro de 2007, tá? A gente não tem nada em caixa, realmente, não temos dinheiro em caixa, temos saldo sim no banco. No banco nós temos 2.125, conforme demonstra o balanço, né? Temos um adiantamento para o fornecedor, que é aquele valor que nós pagamos para a Deal Extreme, só que ela ainda não entregou a mercadoria, ela não chegou aqui no Brasil, tá? Eu vou mostrar para vocês também uma operação em vídeo, como que a mercadoria chega, como que ela vem embalada, vou mostrar um videozinho para vocês também, vou montar um vídeo desse aí, tá? E aí aqui eu coloquei estoque de acabados, né, que são estoque de produtos para vender, mais o material de embalagem dentro de uma linha do ativo circulante. Tá? O que é o ativo circulante, minha gente? É tudo aquilo que você tem e que você pode realizar a curto prazo. Então, você tem 2.125 em dinheiro, você tem R$500 em mercadoria que está para chegar e o fornecedor entrega, ele nunca falha, tá? E você tem também o material de embalagem que você vai estar utilizando aí para gerar receita, tá? E aí, descendo um pouco mais, a gente tem o realizado a longo prazo. O que seria o realizado a longo prazo? Seria algum investimento que você faz, eu vou comprar tesouro direto que vence daqui a um ano. Então você coloca ele no realizado a longo prazo. Eu vou comprar uma empresa. Então você coloca no longo prazo que você tem direito àquela empresa e você vai tá utilizando isso mais para frente, tá? Então, pulando um pouquinho do longo prazo, a gente vai chegar a ter longo prazo, não se preocupe, eu vou mostrar exemplos de longo prazo para vocês, tá? A gente entra no ativo permanente, né? Que é o nosso imobilizado. O que nós temos de imobilizado hoje dentro dessa empresa que a gente acabou de constituir? Tem um mês que a gente constituímos. Nós temos máquinas e equipamentos, tá? Que ainda não foram depreciados porque eles acabaram de chegar. Cada um tem o seu período de depreciação. O computador, ele deprecia em 5 anos, né? De 2 a 5 anos, depende da máquina. Móveis e utensílios de 2 a 5 anos. Então a gente vai, a partir do próximo balanço, a gente vai estar demonstrando qual que seria a depreciação desses móveis e utensílios aí, para vocês saberem o quanto tempo você tem. Então o computador, a vida útil dele é 2 a 5 anos. Então nós vamos depreciar ele em 2 anos, porque a gente sabe que daqui a 2 anos ele vai estar totalmente gasto, cheio de vírus, com alguns problemas e não desempenhando mais do jeito que a gente gostaria que desempenhasse. E essa depreciação tem que impactar o quê? O nosso resultado não operacional, né? Para a gente demonstrar para o governo que a gente tem uma máquina, está utilizando essa máquina para operação e aí a gente paga menos imposto com isso. Beleza? Vamos falar um pouquinho do passivo. Aqui vocês podem ver que nós temos o passivo circulante, que nós temos R$750. O que é esses R$750? Lá atrás a gente falou, contas a pagar a curto prazo. O que eu tô, qual é o critério que eu estou utilizando aqui para esta microempresa? Curto prazo, dívidas que eu tenho de 1 a 6 meses. Longo prazo, acima de 7 meses para mim é longo prazo. Então eu mostrei para vocês os razonetes de contabilização de curto e longo prazo. Então eu transferi. Então eu tinha lá R$1.500 no contas a pagar. Dividi isso. Os 6 primeiros meses que eu tinha que pagar, eu deixei no contas a pagar a curto prazo. Os outros 6 meses eu transferi para o longo prazo, porém, como eu paguei uma parcela do curto prazo, eu transferi do longo prazo para o curto prazo, deixando o saldo de 750 e ficando com 625 no longo prazo. Então, diminuiu o meu longo prazo, porém, mantive aqueles 6 meses que eu estou devendo ainda do computador, eu mantive no curto prazo, ok? E aí, por último, nós temos o patrimônio líquido, que é o nosso capital social, tá?
Então, o capital social que foi integralizado, 3.500. Então, no decorrer desse movimento contábil, a sua empresa já valorizou. Você nem notou, mas ela valorizou, tá? Você investiu 3.500, gastou 2.000 em máquinas e equipamentos para você poder trabalhar, gerar a operação, porém você comprou a prazo. Quando você comprou a prazo, esse seu contas a pagar a curto prazo e a longo prazo, eles vêm para o seu passivo, aumentando o seu passivo, e você aumenta um passivo que é que você está devendo para alguém, você vai ter que pagar uma hora, mas você está sendo financiado por esse terceiro e aí aumentou o seu ativo. Então o seu ativo fecha com 4.875 e o seu passivo fecha com 4.875, tá? Esse é o primeiro momento da empresa. Vou estar postando mais alguns vídeos para vocês em breve, tá? Desculpa aí a ausência desses dias, mas é que tá um pouco corrido a minha vida nesses dias aí. Um abraço, uma boa noite e até mais.